Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Olá malta, bem-vindos ao canal. Hoje estou muito constipado. Extra pedais, extra pedalboard, extra os brakes, os shocks, extra o controlador. É preciso muito mais coisas. A cabelagem de áudio, a cabelagem de corrente, passa-cabos, o cabo que eu usei, as fichas que eu usei, abraçadeiras, o labeling, a máquina de labeling. E então vou falar de tudo isso. E por falar em labeling, a máquina que eu utilizei é esta da Brother, Pitach H110, e estes são os cartuchinhos. Podem usar branco, com fundo branco e as letras em preto, ou então o fundo preto com as letras em branco. E eu usei preto para os drives com as letras em branco e branco para os efeitos com as letras em preto. Os cartuchos também são da Brother. Depois, o mais importante foi a cabelagem, e eu tenho aqui algo já preparado para vos mostrar. Eu usei cabo George Else. George Else é George Else, porquê? Porque as fichas são solderless, ou seja, não necessita de ferro de soldar e de solda. Neste caso, as fichas são TS, tipo M-sleeve, e basicamente a gente corta um cabinho assim, tipo o mais reto possível, com o X-ato, encaixa nas fichas e faz este L. Depois tem aqui esta rosquita, a gente aparafusa, ou neste caso aperta, e fica assim um cabo. Depois cortamos e fazemos o mesmo na outra ponta para o comprimento de cabo que precisarmos. E as fichas são assim. Eu aproveitei as fichas que eu tinha da minha outra pedalboard. Pronto, basicamente as fichinhas são assim, o cabo entra ali, tem que estar cortado o mais reto possível, a 90 graus, para depois os contactos ficarem perfeitos. Em termos de cabos de corrente, são os Summer Cables, estes são os Onyx, e depois as fichinhas na ponta dos shocks são assim, em RCA, da Rian, e depois na ponta em que a gente solda, estas fichinhas assim em L, isto sai daqui. Pronto, a gente solda aqui o cabo e depois quando tiver, tem aqui com o alicate, prende ali o cabito e depois é só encaixar outra vez aqui no chassi e ficam cabos de corrente em L que não ocupam muito espaço. E pronto, são estas as fichinhas. Também da Summer, portanto isto é para a corrente. Depois, muito importante e o que se gasta mais são abraçadeiras. Eu tenho umas pequeninas e umas maiorzinhas, e depois são os passa-cabos. Eu usei estes maiorzinhos para cabos, os cabos Y de estéreo, que aparecem no episódio, que fazem os loops estéreo, e usei uns de umas, por acaso não tenho aqui para mostrar, mas vou mostrar na pedalboard, uns combos que se compram na Thomann, que trazem abraçadeiras e uns passa-cabos mais pequenininhos, para o cabo de áudio, que é mais fininho, e já comprou o pack, e aquilo custa tipo 4€ e traz 20 passa-cabos e traz umas 50 abraçadeiras. E depois o velcro dos dois lados, também comprei na Thomann. Este pode-se comprar quantidades industriais. Depois um alicate de corte, um X-ato e no finalzinho esta ficha PowerCon para ligar toda a pedalboard só com um cabo,
sendo que os Sioux estão ligados, neste caso, à fêmea de onde liga este PowerCon. E isto são os itens que eu precisei de ter e que comprei logo, quantidades que eu achei que eram necessárias. Tive que alojar a buscar mais passacabos porque aqueles eram mesmo muito pequenininhos, os que aparecem na pedalboard para a cabelagem de áudio são impecáveis, mas quando começamos a passar corrente, MIDI, passar também cabos Y, que são os loops estéreo, que basicamente são cabos que têm numa ficha, numa ponta, têm TRS, portanto, e depois dividem para 2 TS e o send balanceado vai para o input do pedal, portanto, left to right, e o return balanceado recebe o output do pedal, left to right. Portanto, e só assim conseguimos ter os efeitos em estéreo. No meu caso, o meu looper tem 4 loops estéreos. Portanto, 4 send returns que são balanceados. Os outros primeiros 6 são mono e é onde liga os drives, neste caso. Mais, precisei de cabos MIDI feitos à medida e basicamente eu comprei os cabos MIDI, depois cortei e soldei ao tamanho que eu precisaria. Os cabos USB tentei arranjar o mais pequenino e que funcionasse para a pedalboard e acho que foi tudo o que eu precisei de acessórios. Uma tesoura de vez em quando para cortar os labels e o X-Ato para cortar os cabos em L, os cabos de áudio a 90 graus. E basicamente foram os acessórios que eu precisei. Vocês não precisam de fazer isto desta forma. Eu estou só a mostrar o meu processo. Esta foi a minha primeira pedalboard, a primeira construção em que eu fiz o planeamento sozinho, encomendei todos os itens, desde os pedais ao looper, à pedalboard, customizei a pedalboard, fiz as encomendas dos cabos, o que me permitiu aprender muito, vi muitos vídeos, sigo alguns construtores de pedalboards, nomeadamente no Instagram, o One Million Audio, talvez o mais conhecido, o Vertex Effects, fui vendo vídeos, tirando ideias, fui planeando. É uma pedalboard que nos obriga a andar um bocadinho para a frente e para trás, porque a gente passa cabos, depois os cabos não ficaram bem, volta a andar para trás, corta um bocadinho o cabo, toca a abraçadeira, volta para trás, arranja a abraçadeira, organizar os cabos todos. Mas há uma forma de fazer isto com estes cabos que são muito mais fáceis de trabalhar, os shoulderless. Também são cabos que podem dar um bocadinho mais problemas, porque efetivamente as fichas, se não estiverem bem apertadas, e eu já tive problemas no passado com os ruídos, portanto convém ter sempre as fichas bem apertadas, ter tudo organizado, perceber, ir olhando ao longo dos anos ou dos meses se todas as fichas estão bem apertadas, pronto. Mas à partida, seja não mexer muito, são cabos e fichas que são bastante confiáveis. Outra coisa que eu achei muito gratificante de ter feito isto sozinho foi que, efetivamente, ao pesquisar e ao estudar, fui entender alguns aspectos que não faria a mínima ideia se mandasse alguém construir esta pedalboard. E ao estudar algumas questões, nomeadamente as questões de corrente, como é que funcionam estes bricks, como é que a gente consegue optimizar as voltagens, qual é o máximo de uma voltagem, fazer algumas contas. A questão de planear todo o roteamento de cabos, tentar não passar à beira da corrente, ou se passasse de uma forma que fosse que não dê contacto. Isso fez com que eu tirasse o máximo partido daquilo que aprendi nos outros vídeos e pusesse em prática na minha pedalboard. E ao mesmo tempo foi gratificante porque, apesar do tempo que eu demorei, foi tempo que eu gostei muito de estar ali quase em bricolagem, a passar cabos. Muitas vezes filmava a pedalboard ao final do dia, achava que estava impecável, chegava a casa, via outra vez, no dia a seguir voltava, reorganizava e ia melhorando sempre. Fui sempre filmando todo o processo, não só para o episódio, mas também porque era importante para mim ir vendo vídeos e perceber visualmente se estava bem ou não, e depois no dia a seguir, quase que mais mixes, a gente vai ouvir, neste caso a ver no dia a seguir e não está como a gente queria ou precisaria de estar, e então acabei por perder alguns dias, 3 ou 4 dias, nesta pedalboard, com muita calma, com o meu tempo. A pedalboard era para mim sem pressão nenhuma. Como eu vos disse, demorei 1 ano a planear, até porque eu ia precisar sempre de muito tempo
porque a pedalboard foi customizada, demorou muito tempo, o looper foi arranjado em Londres, alguns pedais estavam esgotados que eu queria, tinha que esperar pelo tempo da encomenda, depois planear tudo que era cabos, planear tudo que era fontes de manutenção. Tudo isso demorou imenso tempo, encomendas dispares e diferentes, esperar que chegasse o material todo. Depois o material chegou todo, teve parado para aí 5 ou 6 meses, porque eu estava em tour, não conseguia ter tempo para dedicar à pedalboard como eu queria. O Tom Zé também estava na mudança da empresa da Tone Wave para um projeto maior, acabou também por não estar disponível quando eu queria, e documentar toda a pedalboard. Entretanto, criei o canal e achei que era a altura certa. E pronto, e isto é uma pedalboard que em termos de programação é muito mais exigente, muito mais complexa do que uma quad-cortex ou um camper. O looper é todo programado offline, tenho que ter a pedalboard sempre ligada ao computador e fazendo os meus pads. Vai demorar o seu tempo a fazer os primeiros 2 ou 3 pads e depois a gente ganha aquele elan e vai melhorando a velocidade e começa a ser tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. O looper já assume os pedais todos que eu tenho, aqueles que eu quero controlar via MIDI, ele já os conhece, portanto o software foi atualizado de forma a que os comandos CC já estão lá todos, é só eu decidir qual é o comando CC para cada patch e ele vai fazer um bypass ou fazer um freeze, ou depende daquilo que eu quiser fazer. E espero mostrar assim, tipo um vídeo em que consigam mostrar as potencialidades desta pedalboard. E estou muito feliz por ter concluído a segunda etapa desta pedalboard. Tive a ajuda do André também, que me ajudou ali um bocado com o cabo de PowerCon, porque eu queria optimizar ali a questão dos cabos de corrente e ele ajudou-me com isso. E o Tosé também, fundamental na parte de corrente, e que sem eles dois, obviamente, teria sido muito mais difícil, porque a corrente não é a minha praia e teria que estudar mais e aprender mais e ia perder ainda mais tempo e assim, contando com a ajuda deles, foi muito mais rápido. A parte de áudio sim, é mais a minha praia e eu já tinha visto muitos vídeos deste tipo de pedalboard e quis fazer uma coisa assim à minha maneira, mas o mais organizada possível, e foi isso que eu tentei fazer. Espero que vocês gostem.